Segunda Crônicas, capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. Irmãos, acharam? Amém? Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 1, versículo 2. Pediria um obreiro, por gentileza, para poder trazer água para mim? O versículo diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa. Ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Amém, igreja? Podeis sentar? Glória a Jesus. Tema da mensagem: reciprocidade com Deus. Repita assim comigo: reciprocidade com Deus. Queridos, essa palavra foi uma palavra que o Senhor, usando o seu profeta, transmitiu ao rei de Judá, mostrando como que o Senhor agiria com ele. E não somente com ele, mas com todo o povo de Judá. O Senhor agiria de forma recíproca ao posicionamento deles em relação a Deus. A gente percebe, irmãos, que muitas vezes no dia de hoje as pessoas falam assim: parece que Deus me abandonou. Você já ouviu alguém falar isso? De repente até você já disse isso. Parece que Deus não fala mais comigo, eu não sinto mais a alegria de Deus, eu não tenho mais, aquela felicidade da presença dele. Só que eu tenho uma informação para te passar, irmãos. Olha, a Bíblia fala assim, Malaquias 3,6, Deus não muda. A Bíblia fala em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você prestou atenção no início do culto, quando eu estava orando, e eu passando aqui pelo meio do corredor, até ministrei isso. E eu disse: irmãos, a questão é, Deus ele não sai da posição, ele não muda de posição, quem muda de posição somos nós. Deus ele continua o mesmo. Aonde ele estava, ele continua, porque ele não muda. Somos nós, irmãos, que muitas das vezes nos afastamos dele. Você sabe que quando você está aqui na terra, olhando lá para o céu, e vê aquele avião passando, lá longe ele não parece ser pequenininho. Mas quando você se aproxima do avião, e você observa o tamanho que o avião tem, fala: meu Deus, como que o avião é grande. Você sabe que, mesmo quando você estava vendo ele pequenininho, ainda assim ele era grande. O grande problema era exatamente a nossa percepção em relação ao que nós estávamos vendo. Porém, o tamanho era o mesmo. A nossa percepção que era diferente. E isso é provocado pelo quê? É provocado pela distância com que a gente se coloca em relação àquilo que nós estamos vendo. Você entende isso? Então tem gente que está vendo Deus bem distante e outros estão vendo Deus bem de perto. Por isso que para uns parece que a presença dele é muito forte, enquanto para outros parece que a presença não é tão forte assim. Mas não é porque Deus ama mais um do que ama mais a outro. É porque uns se aproximam mais e outros se aproximam menos. Então o texto está nos falando acerca de um rei que tinha tudo, irmãos, para ser um rei 100%. Um rei exemplar. Estou falando aqui do rei Asa, filho de Abias. Asa, irmãos, foi um rei que o texto fala que ele andou em retidão diante de Deus. Por cerca de mais ou menos 30 anos, irmãos. Ele foi exemplar. Sabe, já me chama a atenção aqui o seguinte. Quanta gente a gente conhece por aí que começou tão bem a sua vida cristã, mas não deu prosseguimento à sua vida cristã. Não evoluiu na sua vida cristã, não avançou na sua vida cristã.
mas começaram bem. Asa é um exemplo desse. Se você ver capítulo 14, capítulo 15 e o capítulo 16 de 2 Crônicas, conta um pouco a história de Asa. Conta o momento em que ele estava muito bem com Deus e o momento da decadência dele. E eu quero aqui fazer rapidamente, algumas aplicações em cima da vida, da história do rei Asa em relação a mim, em relação a você. Deus usou um profeta para falar para Asa como que ele deveria agir em relação a Deus. Irmãos, hoje não temos mais aqueles profetas como tinha no Antigo Testamento, mas hoje Deus tem usado os seus servos, através da sua palavra, para nos chamar a atenção, no sentido também de chegarmos mais perto de Deus. Tiago fala sobre isso. Tiago, ele diz o seguinte: achegai-vos a mim, ele escreve falando isso, né? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Quem entende que tem reciprocidade nisso aí? Chegai-vos a mim. Existem pessoas que inicialmente até se achegaram a Deus e viveram tempos extraordinários diante de Deus. Existe gente que tem testemunho, parece que eu estou dando até continuidade a algumas pregações que eu tenho feito aí alguns cultos atrás. Percebe isso? Porém, o que ocorre? É Deus dizendo assim: eu quero a minha igreja mais perto de mim. Eu quero a minha igreja mais próximo de mim. E nós observamos que Asa, no início do seu ministério, no início do seu ofício de rei, ele buscou ao Senhor. E o Senhor se manifestou para ele gloriosamente. Capítulo 14, mais ou menos ali, no capítulo 14, a gente vê quando Asa se colocou numa situação, ou seja, se viu numa situação de grande aperto, porque um rei etíope chamado Zerá, juntamente com um exército, irmãos, de 1 milhão de soldados, partiu para cima do exército do rei Asa, que tinha 300 mil soldados dentro do povo de Judá e 280 mil dentro do povo de Benjamim. Então, quando Asa se viu diante de 1 milhão de soldados, e ele, sem saber como proceder para derrotar aquele grande exército que se levantava contra ele, o que ele fez, irmãos? A Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele se pôs a clamar ao Senhor. O que acontece, irmãos, quando a gente clama a Deus de todo o coração? A Bíblia fala assim, Jeremias 33:1, se fala a memória: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, o nosso Deus, ele quer que nós o busquemos nos momentos das crises, nos momentos dos apertos, mas não somente aí. Deus quer que nós o busquemos em todo tempo, em todo instante. Você sabe que existem pessoas que, quando começam a perceber que a gripe está atingindo eles, o que eles falam? Eu vou me encher de vitamina C, não é isso que eles fazem? Eu vou começar a tomar alguns remédios aí, alguns tipos de alimento, para ver se os meus anticorpos se fortalecem para combater essa gripe que está aparecendo. Mas o certo qual era, irmãos? Esperar algum sintoma aparecer para que depois pudesse se precaver? Ou na verdade, ele tinha que se precaver antes do problema aparecer? Quem está entendendo, irmãos, que espiritualmente falando, Deus está falando para nós: não espere a crise chegar para você buscá-lo. Não espere o problema se apresentar para você lembrar que tu tem um Deus. Para você lembrar que tu tem um Senhor que é o dono dos céus e da terra, é o Senhor dos céus e da terra. E que, operando ele, ninguém vai poder impedir. E o texto nos mostra, irmãos, que no período em que Asa buscou o Senhor ouviu a oração de Asa, irmãos. E promoveu um grande livramento. Irmão, para você ter ideia, foram cerca de 500 mil mortos no exército inimigo. Metade do exército inimigo, irmãos, pereceu. Você veja, eram cerca de 580 mil do lado de Asa e 1 milhão do lado dos etíopes. Mas Asa buscou o Senhor, e o Senhor ouviu a oração e lhe atendeu e lhe deu vitória. Pega essa palavra em nome de Jesus. Quantas vezes nós estamos diante de desafios muito maiores do que nós, sim ou não, irmãos?
Estamos diante de desafios maiores do que os nossos recursos financeiros, maiores do que a nossa sabedoria, maior do que a nossa influência, maior do que a nossa amizade. E muitas vezes vem um aperto no coração, vem, irmãos, nós somos seres humanos. Vem, sabe, aquela pressão, e a gente fala, e agora, como faço para sair dessa situação? Mas você entende, irmãos, que o princípio que o Senhor falou aqui para Asa ainda está valendo para nós hoje? Você entende que é propósito de Deus que nós clamemos a Ele, busquemos a Ele, mas não só de boca para fora, mas de todo o coração, e de preferência já agradecendo pela vitória? A Bíblia fala em Filipenses 4,6 o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo fazei conhecidas as vossas petições, através das orações, súplicas e ações de graças. Quem entende, irmãos? Aleluia! Que o nosso Deus, que é o alfa e o ômega, o nosso Deus, que é o princípio e o fim, Ele já está contemplando a tua vitória antes de você ver. E se você crê nisso, irmãos, quando você vai clamar a Ele, mesmo que a situação esteja difícil, é leão de um lado, é urso de outro, é gigante de outro, é cova, é fornalha, é peixe, tu com a boca aberta vai querer te engolir. E agora, o que tu faz? Aleluia. Você tem que fazer aleluia. Como Jó disse, eu sei em quem, aleluia, tem crido. Paulo fala isso, eu sei em quem tenho crido. E Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Deus está falando para quem, aleluia, conhece a palavra dele, quem crê na palavra dele, quem toma posse das promessas dele. Deus está falando para você, meu filho, eu vivo, aleluia, glória a Jesus, eu estou, aleluia, na causa. E quando eu estou na causa, pode se levantar o desafio, o gigante que for, porque vai cair por terra. Nós observamos, irmãos, que Asa, no momento em que ele buscou o Senhor, a Bíblia fala que Deus lhe deu condição de construir cidades que precisavam de restauração, muros, portões que estavam, destruídos. No período em que ele buscou o Senhor, além de Deus lhe conceder vitória contra os inimigos, o Senhor deu a ele capacidade de restaurar o que estava destruído. Quem pega essa palavra em nome de Jesus? Quem buscar o Senhor vai ver restauração. Pega essa palavra, pastor, eu não estou vendo com os olhos carnais. Bem, se você não está vendo com os olhos carnais, é porque está no patamar da fé. E se está no patamar da fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então a Bíblia fala o quê? Usa essa fé e que Ele tem te dado. Por quê? Porque é pela fé, irmãos, que eu e você vamos cantar o cântico da vitória. A Bíblia fala que Asa, então, irmãos, enquanto buscava o Senhor, reconstruiu o que estava destruído, sabe, restaurou o que precisava de restauração. E mais ainda, enquanto ele buscava ao Senhor, a Bíblia nos mostra que ele oferecia sacrifícios a Deus, holocaustos a Deus. Ou seja, ele era um adorador. Pega essa palavra em nome de Jesus. Quem busca ao Senhor não se limita só a ficar pedindo. Aleluia. Quem busca ao Senhor, ele não se limita só a ficar falando para Deus, Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Ele, aleluia, sente necessidade de entregar algo a Deus. Ele sente necessidade de oferecer algo a Deus, de adorar o Senhor com aquilo que o Senhor lhe tem concedido. Quem está entendendo que é isso que Deus está chamando para você e para mim e para você fazermos hoje? É tempo, irmãos, de buscarmos ao Senhor, mas não só para efeito de pedir, mas para efeito de adorá-lo. Então nós estamos observando aqui Asa, um homem que andava em retidão diante do Senhor. E enquanto ele andava em retidão diante do Senhor, os seus inimigos não prevaleciam. Os seus inimigos caíam diante dos seus pés. Enquanto ele buscava ao Senhor, aleluia, lugares destruídos eram restaurados. Enquanto ele buscava ao Senhor, ele se colocava como um verdadeiro adorador diante de Deus. E me chama a atenção, irmão, que ele tinha uma avó
que se chamava Maaca, o nome da avó dele. Nome esse, né? E ela sentava num trono. E ela era conhecida como Rainha Mãe. Maaca, irmãos, ela era extremamente idólatra, a ponto de levantar, sabe, uma imagem obscena. O texto bíblico na NVT, nova versão transformadora, não sei se nas outras está escrito isso, diz que ela levantou uma imagem obscena em homenagem à deusa Azerá. Sabe o que Asa fez? Destronou quem estava adorando deuses falsos. Ele não queria nem saber se era da família, não. O que a Bíblia fala, irmãos? Que Asa saiu destruindo tudo que era santuário a deuses estranhos. Tudo que era imagem, tudo que era altar esquisito, estranho. Ele saiu destruindo tudo. E me chama a atenção o seguinte, irmãos. Muitas vezes, para que a nossa adoração seja recebida diante de Deus, alguns altares na nossa vida precisam ser destruídos. Algumas coisas que estão erguidas na nossa vida precisam cair por terra. Algumas, sabe, alvos que muitas vezes direcionamos e que não agrada a Deus precisam sair de cena. Para quê? Para que aquilo que é proveitoso, aquilo que edifica, aquilo que consola, aquilo que abençoa, possa tomar conta do nosso coração. A gente pensa que muitas vezes a adoração só diz respeito a imagens. Mas existem pessoas que estão adorando sistemas, adorando homens, adorando, sabe, objetos, adorando dinheiro, adorando coisas. E adorando coisas que às vezes, irmãos, são até boas, mas não são dignos de adoração. Vou falar uma coisa para você. O teu emprego é uma benção, mas não é digno de adoração. Os teus estudos são uma benção, mas não são dignos de adoração. Vou mais além. A tua família é uma benção, mas não é digna de adoração. Não coloque aquilo que é para ser motivo para você adorar a Deus como alvo de adoração. Porque quando você troca as coisas, irmãos, você acaba perdendo aquilo que era para ser, sabe? Apenas um instrumento, algo que de alguma forma, sabe, te impulsionava a você adorar a Deus, e você acaba perdendo isso. Por isso que a Bíblia fala assim, adorar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, irmãos. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que estiver tomando o lugar de Deus na tua vida, tudo que estiver tomando o lugar de Deus no teu coração, tudo que estiver tomando o lugar de Deus na tua mente, começa a tirar da tua vida. Sabe, eu estava ouvindo uma história sobre Smith Wigglesworth. E um jovem perguntou para ele por que ele não estava sentindo mais a presença de Deus. Por que ele não se alegrava mais em Deus? E Smith falou o seguinte, se você me disser quanto tempo que você gasta com Deus, investe com Deus no teu dia, eu vou te dizer qual é o teu problema. Muitas vezes a gente gasta o nosso tempo com o nosso lazer e acaba sendo alvo da nossa adoração. A gente acaba gastando o nosso tempo com entretenimento muito mais do que com Deus e acaba sendo alvo da nossa adoração. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmão, tudo isso tem o seu lugar na nossa vida, tá bom? Quem entende o que eu estou falando? Entretenimento tem um lugar na nossa vida, o lazer tem um lugar na nossa vida, dinheiro tem lugar na nossa vida, a nossa família tem um lugar na nossa vida, mas nada dessas coisas pode tomar o lugar de Deus na tua vida. Jamais você vai poder chegar para Deus e dizer assim, olha, eu não tive tempo, Senhor, porque eu tive que cuidar disso, eu tive que resolver isso, eu tive que fazer isso. Irmãos, quando aquilo que você entende ser prioridade, ser importante para a tua vida, você dá um jeito, você arruma um tempo. Tudo que é importante, tudo que é indispensável na tua vida, você arruma um tempo, irmãos. Necessidade fisiológica, você arruma um tempo. Para matar a tua sede, tu arruma um tempo. Para almoçar, para tomar café, você arruma um tempo.
Por quê? Porque tudo isso você entende que é prioridade. Agora, quem entende, irmãos, que buscar a Deus em primeiro lugar é prioridade aqui? Ou se você entender isso, irmãos, algo na tua vida vai começar a mudar. Se você entender isso, cadeias vão ser quebradas, irmãos, para a glória do nome de Jesus. Quem está entendendo, irmãos, que atitudes assim vai abrir com portas de vitória que estão, olha, sabe, já na prateleira da espera há muito tempo a ser liberada, e não é exatamente porque nós estamos deixando de colocar Deus na nossa vida no lugar em que Ele deveria ficar, que é o lugar de comando, que é o lugar de senhorio, que é o lugar de honra. E Deus está falando para nós aqui, presta bem atenção. Enquanto Asa estava fazendo isso, a bênção do Senhor estava sobre a vida de Asa. Asa tirou do seu reino todo o santuário estranho, todo o altar estranho, todo o ídolo estranho. Ele saiu tirando tudo que não prestava e começou a edificar altares que exaltavam e glorificavam o nome do Senhor, a apresentar sacrifício ao Senhor, restaurar cidades destruídas. Ele começou, sabe, a se posicionar de uma maneira em que os seus inimigos não conseguiam vencê-lo, não conseguiam superar a capacidade que o Senhor concedia a ele para vencer nas batalhas. E estava tudo certo, irmãos. 30 anos, a Bíblia diz que o Senhor estava dando para Asa descanso. A Bíblia diz que o Senhor estava dando para Asa bom êxito. 30 anos. Pega essa palavra em nome de Jesus, irmãos. Será que nós estamos buscando ao Senhor, irmãos, da maneira como Deus quer que nós o façamos? Ou será que estamos fazendo as coisas do nosso jeito? Será que vir para a casa do Senhor, sabe, já não vai te trazer mais satisfação, como o salmista fala no Salmo 122, ele dizia o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Quando você entra aqui, irmãos, sabe, e você começa a se envolver no clima de louvor, no clima de adoração, e começa a abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, algo da parte de Deus começa a encher o teu coração, irmãos. É alimento de Deus, sabe, que começa a ser liberado para a tua vida. Fraqueza vai embora, a depressão vai embora, o medo vai embora, a derrota vai embora, o pessimismo vai embora. Por quê? Porque a alegria do Senhor vai enchendo o teu coração. O que Deus está falando para essa igreja aqui nessa noite? Deus não te levantou, Deus não te chamou para você andar em derrota, mas para você andar em vitória. Porém, só vai andar em vitória quem se aproxima de Deus. Enquanto você buscar o Senhor vai se revelar para você, o Senhor ele vai abençoar você. Mas se apartar do Senhor, Ele também se apartará de ti. E o texto fala aqui, irmãos, no capítulo 16, já para encerrar a mensagem, porque o tempo não nos permite prolongar muito. Hoje é culto de Santa Ceia. A Bíblia fala, irmãos, que depois dos 30 anos de Asa na frente do povo de Judá, o reino do norte, porque antigamente Israel era dividido assim, ó, reino do sul e reino do norte. Reino do sul, Judá, Benjamim. Reino do norte chamava-se Israel. Israel já não era mais já não eram as 12 tribos. Né? Então, reino do sul, Judá, Benjamim, reino do norte, Israel. Israel, que era governado pelo rei chamado Baasa, fala memória, Baasa, partiu para cima da nação de Judá. E o rei Asa ficou tão temeroso em relação ao ataque de Israel contra eles, que ele se esqueceu do Deus que no dia de ontem tinha dado vitória para ele e para a nação de Judá contra 1 milhão de etíopes. Você já percebeu, irmãos? Que muitas vezes, no momento da crise, parece que dá uma amnésia, um apagão na cabeça das pessoas. E eles esquecem que ontem o Senhor deu livramento, que ontem o Senhor abriu a porta, que ontem o Senhor derrubou a fortaleza. Aí é só a crise chegar e as pessoas se esquecem. No caso de Elias, por exemplo, que ontem é a força de expressão para vocês entenderem, o Senhor mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, e os profetas de Baal todos foram destruídos. Deu um apagão em Asa. Ele esqueceu de tudo isso. Ou se lembrou, mas não estava mais acreditando que Deus poderia mais uma vez intervir a seu favor.
E em vez de buscar o Senhor, sabe quem ele foi buscar? O rei da Síria. Ele foi buscar um rei chamado Ben-Hadad. E sabe o que ele fez, irmão? Pega essa. Ele foi lá no templo do Senhor, pegou os tesouros, irmãos, que estavam dentro do templo, entregou ao rei da Síria Ben-Hadad e negociou os tesouros do Senhor para que Ben-Hadad desse proteção a Judá contra o povo de Israel. Irmão, veja só o que esse homem fez. Esse homem desagradou tanto ao Senhor, que o Senhor levantou um profeta. E esse profeta foi diante de Asa. E o Senhor chamou a atenção de Asa fortemente. E falou, você esqueceu do que eu fiz a teu favor quando os etíopes se levantaram contra ti e contra o teu exército? Eu não te dei vitória. Por que tu não me buscou? Mas em vez disso, você foi fazer aliança errada. Em vez disso, você foi buscar ajuda em quem não tinha compromisso comigo. Por causa disso, você não vai ter paz. E a palavra foi dura, irmãos. Você não vai ter paz. Asa ficou tão revoltado com a palavra profética, né, irmão? Porque a gente quer palavra profética que o povo diga assim, olha, tem um carro chegando aí, ó, vejo uma chave de uma casa. Olha, tem um porção de dinheiro chegando ao teu encontro. Mas quando Deus chama a atenção com força, será que nós somos humildes para baixar a cabeça e dizer, Senhor, eu errei, eu transgredi, eu pequei, me perdoa, mas não tira de mim a tua alegria, não tira de mim a tua presença. Ah, Senhor, não posso viver sem ti. Tu acha que Asa fez isso? Não fez. Sabe o que ele fez? Ele mandou prender o profeta. Asa, naqueles dias, além de mandar prender o profeta, que ministrou para ele a palavra de Deus, reprovando a atitude que ele fez, além disso, ainda maltratou muita gente do povo de Judá. Irmãos, enquanto buscarmos ao Senhor, vai ter livramento. Enquanto buscarmos ao Senhor, o Senhor vai jogar todo tipo de investida do diabo por terra. Mas se esquecermos do Senhor e fizermos alianças erradas, irmãos, o Senhor vai se apartar de nós. Irmãos, se você não está mais sentindo a presença de Deus, você entra num culto como esse aqui, aonde o louvor fluiu, aonde Deus está falando através dessa palavra, aonde o Senhor está nos chamando a atenção, nos exortando, e isso não mexe com você, alguma coisa não está certa, irmãos. E você precisa fazer um autoexame que nem Paulo fala lá em Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem coisa, irmãos, que o pastor libera a palavra, porém quem tem que fazer o autoexame de saber qual a área da tua vida que precisa ser tratada, que precisa ser mudada, somos nós mesmos. Agora, o bom, irmãos, é que o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é bondoso, irmãos. Ele não está me usando para liberar uma palavra dessa para você, para efeito de condenar ninguém aqui, não. O propósito de Deus não é acusar ninguém aqui, não. É dizer, olha, ainda tem tempo para restauração. Ainda tem tempo para transformação, para libertação. Quebra a tua aliança com o adversário da tua alma. Quebra essa aliança com aquele que não pode fazer nada por você. Eu sou o Deus que faço tudo por você. O nosso Deus, irmãos, ele está com as mãos erguidas sobre essa igreja, sabe? Os olhos dele estão voltados para esse lugar à procura dos verdadeiros adoradores. Que estejam dispostos, irmãos, a abandonar tudo que de alguma forma tire a nossa vida da presença de Deus. O diabo quer roubar, sabe, a tua vontade de orar, ele quer roubar a tua vontade de refletir na palavra, a tua vontade de caminhar para a presença do Senhor. O diabo, ele não quer ver a tua felicidade, a tua alegria, o que ele quer ver é a tua ruína. Mas sabe, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite está sendo liberada para te dizer o seguinte: enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver dando ouvido à minha voz, ainda vai ter tempo de mudança, de restauração, de avivamento para a sua vida. Porque o diabo, irmãos, não vai ter a última palavra na vida daquele que busca ao Senhor.
Se entrou hoje gente aqui que está entendendo que não são alianças erradas que vai te dar vitória, que não é se inclinar para aquilo que o nosso coração quer que vai te dar vitória, mas é buscar o Senhor de todo o nosso coração, que vai fazer as bênçãos de Deus chegar diante de nós. Se você está entendendo isso, eu quero te dizer que a presença do Senhor vai se manifestar com força para você. O diabo, irmãos, ele quer roubar a nossa satisfação de ouvir a palavra. Porque quando você para de ter satisfação de ouvir a palavra, você para, irmãos, de receber o alimento de Deus. Sem alimento não tem alegria, irmãos. Neemias fala, Neemias capítulo 8, versículo 10, ide, comei das doçuras, das gorduras, e, compartilhai alimento para aqueles que não têm nada preparado para si, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está falando para nós aqui nessa noite, tem doçura de Deus da parte dele hoje para você, tem comida dele hoje para você, tem alimento dele hoje para você. É Deus dizendo, meu filho, eu te chamo para te alimentar e te fortalecer, e quando você se fortalece, você cumpre a minha obra, você faz a minha vontade. Ah, irmão, mas se a gente dá uma, irmãos, de asa, irmãos, no final da sua vida, irmãos, versículo 12, capítulo 16, Asa caiu doente dos pés. O que é isso, irmãos? O diabo quer tocar nos teus pés. Quem está entendendo isso? Asa caiu doente dos pés, embora a sua enfermidade fosse muito grave. Contudo, até mesmo na sua doença, não buscou ao Senhor. Meu Deus, já é complicado você buscar, né, só na hora da crise. Agora, nem na crise, nem na hora da prova. Irmãos, infelizmente, o texto fala no versículo 13, então no 41º ano do seu reinado morreu Asa e descansou com seus pais. Eu quero aqui em nome de Jesus ser profeta na tua vida. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero aqui revogar todo o espírito de morte contra a tua casa. Eu quero repreender todo o espírito de morte espiritual contra a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus força nos teus pés. Força nas tuas mãos, no teu coração, nos teus lábios para adorar. Se tem alguém aqui que chegou nesse lugar apagado, em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai voltar a acender na presença do Senhor. Se tem alguém aqui fora da rota, Deus está falando para você, eu vou colocar você na rota de novo. Deseje isso, deseje isso. Em nome do Senhor Jesus, Deus não mudou do lugar aonde ele estava, Deus não saiu da posição da onde ele estava. O Senhor está falando para a igreja hoje aqui, se posiciona na minha presença e você vai ver o meu agir a teu favor. Quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Pegou essa palavra? Se você buscar, vai ter alegria. Se você buscar, vai ter restauração. Se você buscar ao Senhor, vai ter adoração. Se você buscar o Senhor, vai ter descanso. Se você buscar o Senhor, vai ter paz. Porém, se você abandonar o Senhor, se você quebrar a aliança com Deus, a paz vai sair da tua vida. Mas Deus não está falando isso hoje para amedrontar ninguém. É uma palavra de santa ceia, para efeito de despertamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai terminar, aleluia, aleluia, de qualquer maneira a tua carreira. Tu vai fazer que nem o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Vai ter final feliz. Vai ter final de vitória. Vai ter final de bênção em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor, irmãos? Queridos, eu convido agora a todos se colocarem de pé, Ministério Louvor.